5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, pessoal, como estão as coisas? Curiosos para saber qual é o tema do nosso querido EP de hoje? Hoje o tema vai ser maravilhoso! Sim. Prof. Bárbara trouxe a ideia e toda a fundamentação, assim, profissional que ela tem, né? Com essa temática aí que ela vai apresentar para vocês. Qual seria mesmo, Bá? Antes de eu falar o tema, gente, já tô careca de falar isso, vocês já estão careca de saber, mas eu preciso falar. Vão lá seguir o nosso Instagram, o @5678podcast, deixa lá uma DM pra nós, manda um direct, sugestões, o que vocês quiserem. Quiser falar um oi, Tati, oi, Bá, a gente tá aceitando também. Se manifestem, como diz Prof. Tati, conversem com a gente. E quem quiser seguir aqui também na plataforma do Spotify e deixar estrelinhas, a gente ama, até porque é um feedback pra gente, é uma maneira de vocês ajudarem o nosso trabalho. E a gente cada vez mais trazer conteúdos novos e legais pra vocês. E pra quem tem o YouTube Premium e prefere ouvir a gente por lá, o @ é o 5678 podcast. A gente tem o nosso canal do YouTube e que logo mais nós vamos trazer mais conteúdos pra aquela plataforma também. Então, dito todos os recados, vão lá seguir a gente em tudo, porque vocês são hiper fãs. O tema de hoje é sobre os Silver Swans, o encontro entre movimento, dignidade e pertencimento. Vocês sabem o que é o Silver Swans? Conta pra gente, Prof. Tati, porque, gente, eu vou contar pra vocês, é que assim, domingo eu fiz o curso do Silver Swans com o pessoal da Royal Academy. E eu cheguei pra Tati falando, né, de como que foi o curso, que eu amei. E vocês sabiam que o Prof. Tati já teve experiência com este público, porque o que é o Silver Swans, né? Só pra dar uma palhinha pra vocês, é um curso, é uma licença da Royal que uma professora recebe quando termina o curso, pra dar aula pra pessoas acima de 55 anos. Tá? Pra dar aula pra terceira idade. E eu achei isso muito legal. E mais legal ainda quando eu cheguei com a ideia pra Tati. Ela, menina, eu já dei aula, eu adoro, não sei o quê. Foi ótimo. Foi ótimo mesmo, gente. Conversamos, tricotamos que só. Só pra variar um pouco, né? Sabe que as profs conversam quando estão no podcast, fora do podcast, mas ó... Essas duas funcionam, galera, funcionam. Então, vamos lá. Então, os Silver Swans é um projeto internacional criado pela Royal Academy of Dance, voltado especialmente, como a Prof. Bárbara falou, para pessoas com 55 anos ou mais, com ou sem experiência anterior em dança. Longe de ser apenas uma aula de balé, o Silver Swans é uma proposta de bem-estar físico, emocional e social, adaptada à maturidade e aos ritmos individuais de cada participante. O nome Silver Swans, que significa cisnes prateados, eu acho lindo esse nome, eu acho que tem tudo a ver, simboliza não apenas a elegância e a graça da dança, mas também a valorização da maturidade, da sabedoria e da liberdade de continuar se movendo com alegria em todas as fases da vida. Porque, lembrando, gente, aqui nesse podcast, a gente já falou outras vezes que nós somos super a favor, então, da democracia, da dança e do balé, né? Que cada vez mais e mais pessoas possam dançar, mais grupos sociais que não são geralmente associados à prática do balé, né? E principalmente também nós somos contra o etarismo, né, gente? O que é etarismo? Esse negócio, isso é coisa de velha. Isso é coisa de velho. Isso não pode. Isso é feio. Isso... Gente, pelo amor de Deus, 2025, tá? A gente já sabe que cada vez mais a expectativa de vida das pessoas, principalmente em alguns países, como é o caso aqui do Brasil, gente, é cada vez mais alta a expectativa de vida. Então, a gente precisa e a gente pode ter novos objetivos, novas vontades, novos desejos, novas descobertas e
relacionadas ao balé, e é sobre isso que se trata o Silver Swans, né, Bá? Com certeza, gente. E como funciona o Silver Swans? As aulas, elas são conduzidas por professores certificados pela Royal, que passaram por um treinamento específico para ensinar balé a adultos mais velhos. Os exercícios são cuidadosamente planejados para melhorar a mobilidade articular, postura e equilíbrio, desenvolver coordenação motora e memória corporal, estimular a expressividade, o ritmo musical e o prazer em se movimentar. Todos os movimentos são adaptáveis, tá, gente? Respeitando eventuais limitações físicas ou condições pré-existentes, como problemas nas articulações, osteoporose leve ou perda de força muscular. Não há cobrança estética ou técnica para esta modalidade. O foco está na experiência e na conquista pessoal. As aulas normalmente são feitas em grupo, o que promove um ambiente de empatia, acolhimento e estímulo mútuo, onde cada cisne prateado encontra um espaço para se redescobrir e pertencer. E não existe, gente, uma limitação para os Silver Swans, no sentido assim de que, isso é para tal pessoa, isso é para tal idade. Não, a partir de 55 anos, esse programa, ele visa essa questão do bem-estar. Então, as aulas são voltadas para o lado positivo, para o lado de dançar, para o lado de promover uma digamos assim, algo que seja favorável para todos. E não há um limite de que, o fulano tem um problema cardíaco, não pode. O ciclano tem um problema renal e não pode. Não. É feito um formulário, sobre isso a gente vai falar mais para frente, mas é feito um formulário para cada aluno, para que o professor ele possa saber as limitações que aquele bailarino, aquela bailarina tem, para que dessa forma o professor ele consiga, né, criar ali um programa, uma aula específica para aquele grupo. E cada grupo, os professores eles podem ir fazendo esses grupos de acordo com os níveis, né? Tanto de aprendizado, por exemplo, sei lá, um grupo de ex-bailarinas, que já tem uma noção. Um grupo para pessoas que nunca fizeram, né? Um grupo para pessoas que têm... Como é que é o nome daquele problema que não é nem do ouvido, que a pessoa fica... Labirintite? Labirintite. Porque aí a pessoa quando tem labirintite, aí tem que ter outros movimentos mais adaptados ainda, porque essas pessoas podem ficar tontas, né, gente? Então, tudo é voltado pro bem-estar daquele grupo, daquele determinado grupo, tá? Sim, gente. E quem é que pode participar, então? Como nós já falamos, é qualquer pessoa com 55 anos ou mais que deseje se movimentar com segurança, melhorar a qualidade de vida ou simplesmente experimentar algo novo. Ou seja, uma proposta mais despretensiosa de experimentação com dança com balé. Não é necessário ter experiência com balé ou ter um corpo padrão. Olha, são coisas muito importantes, tá? O projeto acolhe todas as formas, histórias e níveis de habilidade, tá, gente? Aqui a gente entra, então, assim, numa discussão sobre senso comum, né? Porque por muitos anos o balé, ele foi visto pelo grande público e também pelos praticantes, né? Que estão inseridos no ensino, na dança. Balé, a pessoa tem que ser magérrima. Sim. Gente, como assim tem que ser? Aí, hoje em dia já é questionado isso, mesmo profissionalmente em determinadas companhias, né? Sim. Mas ok, a gente não pode ser hipócrita e a gente sabe que sim, existe um padrão imposto e que muitas companhias ainda seguem esse mesmo padrão, embora a gente já converse e discuta muito sobre isso. Mas, gente, o balé, ele pode ser uma experiência maravilhosa. Depende da forma com que a professora ou o professor vai conduzir essa experiência, né? Vai receber, então, essa aluna mais velha e vai adaptar, que é uma outra coisa que a gente vai falar, né? Sim. Os movimentos do balé para cada tipo de pessoa, com as suas questões específicas. Então, não é aquela coisa, estamos aqui para uniformizar este grupo, todo mundo vai fazer assim e vai dançar assim.
Não. Então, eu acho que parte também, né, Bárbara, muito da prof também estar aberta às diferentes necessidades, então, das suas alunas, né? E estudar um pouquinho também e ter conhecimento, né, gente? E saber também que nós temos as nossas limitações enquanto professoras, né? Se a gente vai receber uma aluna que talvez relate ali que tem uma dificuldade, não digo uma dificuldade, mas uma questão física, né, mais grave, ou que está se sentindo de uma forma diferente, está percebendo o sintoma, a gente vai encaminhar ela para onde? Para o profissional da área da saúde, né, gente? Exatamente. Porque, né? Porque nós temos conhecimento artístico, a gente tem conhecimento técnico da dança, do balé, mas tem questões que fogem da nossa alçada, não estão, né, dentro do nosso conhecimento ali, então a gente também tem que saber direcionar essas pessoas, né, gente? E muito além da dança, tem esse impacto social do Silver Swans, porque ele representa mais do que uma oportunidade de dançar. É uma ferramenta poderosa de inclusão, valorização da maturidade e combate ao isolamento social, né? A gente sabe, muitas vezes a pessoa, depois que se aposenta, ou começa a trabalhar de uma forma diferente por conta da idade, por conta de alguma dificuldade física, por conta de questões emocionais, por problemas de saúde mental. A menopausa, onde hoje em dia a gente já se fala, também tem um impacto muito grande no estilo de vida das mulheres. Sim. Muitas vezes elas acabam se isolando, se sentindo sozinhas. E quando a gente faz uma prática física, a gente tem um contato diferente com as pessoas, né? Porque, óbvio, é muito bacana também a gente se encontrar com pessoas e fazer vamos dizer assim, clube do livro, tá? A gente tem ali, cada um vai ter lido seu livro, vai trazer as suas impressões. Mas quando a gente vai fazer uma prática física, existe um outro tipo de envolvimento, né? A gente se envolve num nível muito mais profundo, né? A gente tá se dando a ver ali o nosso corpo, que é uma coisa, é a forma externa, mas é uma forma íntima, né? Eu tô vendo o corpo do outro, o outro tá colocando ali suas fraquezas pra mim, eu também tô colocando. Então, é um outro tipo de envolvimento mais profundo e a gente pode se permitir fazer isso. Então, pode ser uma coisa muito bacana, não precisa ficar enclausurado lá dentro da sua concha, tá, gente? Então, no momento da vida em que muitos se sentem invisibilizados ou limitados, o projeto oferece um espaço de convivência interativa que favorece amizades e o fortalecimento da autoestima, um estímulo para a continuidade de sonhos, redescobrindo talentos e paixões muitas vezes adormecidas. Quem nunca, né, gente, quis lá, talvez... Pessoas de mais idade, quando eram pequenas, queriam muito dançar balé, mas não teve condições, porque a família não tinha condições financeiras, porque não tinha tempo, porque na sua cidade não tinha escola de balé, por N motivos, né, Bá? E aí agora, se começou a vida, filhos, casa, profissão, e agora tá no momento que tem tempo disponível, por que não retomar esse sonho antigo, né? E inserir essa nova prática no seu dia a dia? É uma opção. Com certeza. E uma forma também de se manter mental e emocionalmente ativo, cultivando a saúde de forma prazerosa e acessível. Inclusive, a gente pode perceber que é uma prova que envelhecer não significa parar, e sim dançar no seu próprio tempo com leveza, alegria e dignidade. Até porque, gente, todos os exercícios, eles são adaptados, tá? Vou explicar mais ou menos como que a nossa tutora explicou no curso, que as aulas elas têm que ter no máximo 45 minutos, e como eu já falei anteriormente, esses grupos eles têm que ser divididos de acordo com a limitação dos alunos que a escola tem. E o mais engraçado é que ela deu um exemplo, Tati, de uma escola no Reino Unido, que a escola ela estava sofrendo problemas financeiros, né? E daí quando surgiu o Silver Swans, essa escola, que primeiro foi implementado lá na Inglaterra, né, lá na Grã-Bretanha, para depois eles levarem esse curso para os outros países que têm também metodologia da Royal Academy. E daí, essa diretora, depois que ela fez o curso, ela começou a implementar as aulas do Silver Swans na escola. E hoje, ela tá super bem economicamente, a escola tá super bem, e ela tem mais alunos
de Silver Swans do que alunos jovens. Ela diz que alunos jovens dá entre 50, ali, crianças e adultos. Olha que bacana. E o Silver Swans, porque assim, é outra coisa, tá, gente? O adulto ali de 20, 30, 40 anos é um balé de adulto diferente do Silver Swans. Por quê? Porque ali a gente tem que pensar que um adulto de, sei lá, 30 anos, minha idade mais ou menos, se for uma pessoa que tá fazendo aula certinho em 2, 3 anos e for o objetivo dela, sei lá, ter aulas de ponta, ela consegue colocar uma ponta. A gente consegue, dependendo da idade, ter crescimento, ter progressão dentro da dança. Já para o pessoal 60 mais ali, o pessoal da terceira idade, é um pouco complicado. A gente tem que pensar neles como manter. A gente, como professor, a gente quer manter a memória corporal, a memória mental, a coordenação, a gente quer manter a postura deles, a gente quer manter o equilíbrio, porque depois de uma idade, gente, a gente só perde. Perde massa óssea, a gente perde colágeno, então assim, é sempre perda depois dessa idade. Então o foco do Silver Swans, por isso que tem essa questão muito social, essa questão das pessoas estarem de forma positiva dentro de sala de aula, né? E essa escola lá na Grã-Bretanha, ela tem várias turmas de Silver Swans, turmas assim, 55, 60 anos, 60, 65 anos. Ela dividiu, né, os grupos. E hoje ela consegue, tá, de fazer até espetáculos com essas bailarinas maiores. Maravilhoso, maravilhoso, gente. Eu acho muito lindo, eu acho que tem tudo a ver. Assim, ó, demorou. Como se diz. Não, com certeza. E a aula é basicamente dividida como aula de balé, só que daí a gente tem o auxílio do banquinho, né, nas aulas, porque tem movimentos que a gente pode colocar essas alunas sentadas para elas não se cansarem, ainda mais pensando na circulação, pensando também em quem possa ter um problema ali de artrite ou de artrose. Então a gente pode adaptar um grand battement sentado, a gente pode adaptar port de bras sentados, a gente pode fazer uma barra um pouquinho mais longa, e o centro sempre pensando em caminhadas, transferências de peso, muito pouco, quase nada de alegro, muito pouco, quase nada com um único pé no chão, porque a gente tem que pensar na segurança dessas pessoas. Então, por exemplo, correr já é muito perigoso, saltar em uma perna só já é muito perigoso, né? E tudo pode ser feito também de dupla, o que eu achei bem legal a nossa tutora mostrando, né? Exercícios de dupla para girar em dupla com a outra pessoa segurando, já pensando nessa questão da segurança mesmo, porque, gente, se é complicado uma criança levar uma queda e se lesionar, vocês imaginam uma pessoa da terceira idade, é bem complicado. Então, a gente tendo este curso, a gente tendo esse treinamento, a gente consegue, pelo menos eu ainda falto muito para os 55, mas eu já tive uma noção que muitas vezes a gente não tem, né? A gente não consegue se colocar nos sapatos das outras pessoas quando a gente não passou por uma certa experiência, né, Tati? Então, você consegue ter uma certa noção de como que é para eles receber um certo tipo de exercício. E a aula é sempre voltada para dançar mesmo, para que eles possam ter aquele momento, até mesmo assim, não sei, trazer repertórios e adaptar esses repertórios, trazer o braço da dança espanhola, trazer a leveza do balé de Gisele, aquela coisa de campo, colocar elementos, acessórios, trazer um leque, trazer uma saia maior. Ai, gente, eu acho que tem várias coisas que pode ser feito pra gente poder adaptar, né, Tati? Claro, imagina, quanto mais estímulos, melhor, né, gente? Então, assim, ó, dá pra fazer coisas muito bacanas na aula, assim como a gente faz aulas temáticas com as crianças, a gente também pode fazer, então, com essas bailarinas adultas. E eu queria te perguntar uma coisa, Bá, já que tu fez o curso. Foi falado alguma coisa sobre o uniforme ou sobre as roupas específicas para fazerem essas aulas? Sim. Isso a tutora falou que é muito da escola, mas que geralmente são roupas que sejam leves, né?
que sejam também de uma forma que elas se sintam confortáveis em fazer o curso, porque a gente sabe que cada caso é um caso. A gente tem, assim, pessoas que preferem colocar uma leg, uma blusa mais comprida, como também tem aqueles casos daquelas senhoras que querem botar um colã e uma saia e botar uma sapatilha de balé e meia calça e ela não tá nem aí pro que vão falar, entendeu? Sim. Por isso que, geralmente, essas turmas não têm um uniforme específico. Mas tem algumas escolas que preferem colocar uma blusa escrito Silver Swans e a logo da escola, uma leg, sempre em cores mais sóbrias, ou respeitando ali a logo da escola. Eu vi alguns que ela mostrou pra gente no slide, que eram sempre, assim, legs e blusas, assim, mais confortáveis. E o sapato, isso é uma coisa muito interessante, a sapatilha, ela não é aquela sapatilha comum, tá, gente, de balé. Eu não sei se... Eu acho que deva ser, isso eu esqueci de perguntar, mas eu acredito que deva ser, porque, primeiro, que aquela sapatilha, ela é plana. E a gente sabe que depois de uma idade a gente precisa de um saltinho. Precisa de um saltinho, o calcanhar precisa estar elevado, até por conta da circulação sanguínea. Isso, e também porque a sapatilha comum de balé escorrega, né, gente? Então, sim. Eu vi várias pessoas também nas fotos do slide que tava mostrando, pessoas com aqueles tênisinhos de dança, sabe, Tati? Sim. Então eu acho que é uma boa pedida também, ainda mais pra quem possa ter problema de calcanhar. Fazer aula. Eu sempre gostei de dar aula de tênis. Eu adoro dar aula de tênis. Não sei se é porque eu tenho uma dor no meu pé. Eu tive fascite, então... Sabe que eu não tenho o hábito de usar o tênis porque eu sempre dei muitas aulas para as turmas de meninas bem pequenininhas. E elas ficam enlouquecidas. Mas não dá. Mas, prof, por que tu tá de... Mas, prof, isso aí não é sapatilha de bailarina. Mas, prof, esse... Então, assim, como eu já prevejo... Eu uso a sapatilha... Eu tenho usado aquela sapatilha metre, que é aquela de prof com um saltinho, que ela só pega na frente, né? Da meia ponta do meio do pé pra ponta. E depois pega no tornozelo. Pra dar aula, pra mim, eu acho maravilhosa esse tipo de sapatilha. Sim. E... a gente pode falar um pouquinho, então, sobre as nossas experiências? Eu acho que sim. Inclusive, gente, vocês sabiam que o Prof. Tati já deu aula pra essa turma. Eu nunca tive a oportunidade de dar aula pra uma turma de Silver Swans. Eu já dei aula pra adultos maiores, quando eu morava lá no Chile. Mas eu acho que a mais velha da turma tinha 50 anos, 51 anos. Não era bem a Silver Swans. Mas eu lembro que eu tive que adaptar e a professora que dava aula, que era a aula de outra professora, e ela pediu pra eu dar uma aula pra ela, porque ela não poderia naquele dia, e daí eu fiquei no lugar dela. E eu lembro que eu fiquei muito nervosa. E a professora falava assim, não, você tem que dar aula pensando que são... Ela usou um termo assim, como se fosse, tipo assim, como se fossem crianças aprendendo o balé. Aí eu fiquei mais... Criança, geralmente, a gente tem que ter uma outra comunicação. E ela, não, é porque você tem que pensar que tudo tem que ser adaptado. Então, não pensa que você vai chegar lá pedindo quinta posição, que isso não vai rolar. Mas é uma adaptação diferente, né? Porque é bem isso. Sim. A linguagem que a gente vai trazer para trabalhar com crianças pode ser até o mesmo tipo de movimento. Mas com as crianças, a gente vai usar uma coisa mais lúdica, um outro tom de voz... E as adultas, as adultas ou as mulheres maduras têm um outro tipo de lógica, né? Na sua cabeça, que é aquilo que a gente fala. Sempre um adulto que vai começar a dançar balé, que nunca dançou, ou que dançou quando era criança e ficou muito tempo sem dançar, chega com muita ansiedade em aprender tudo. E não dá, gente. Essa ansiedade que a criança não tem, que a criança... Ela vai mais na brincadeira, ela vai aprender etapa por etapa, degrau por degrau. E o adulto, ele já quer sair fazendo... Não, calma, né? Respira, calma esse coração. Mas é o seguinte, tá, gente? As minhas experiências com dança para maturidade, vamos dizer assim, eu tenho duas experiências. Então, uma, há muitos anos atrás, tinha um projeto bem legal aqui na prefeitura de Porto Alegre, então, que se chamava Descentralização da Cultura. E nesse projeto, então, a prefeitura abriu um edital convocando profissionais da área das artes, né? Então, tinha aulas de teatro, aulas de literatura
e tinha aulas de dança. Então, eu me propus a dar aulas de balé para pessoas de comunidades carentes. Então, fui selecionada. E como é que é? A descentralização, ela funcionava por demandas das regiões. Então, as pessoas de determinados bairros se juntavam e falavam assim, olha, a gente quer aula de balé para as crianças. Não, nós queremos aulas de dança de salão para a terceira idade. E assim vai. E aí, o que aconteceu? Existiu uma demanda de aula justamente de dança de salão, que não é a minha área, né, gente? Acho lindo, maravilhoso. Até me arrisco, mas não sou especialista, né? Sim. Tudo no feeling, como a gente diz, né? Só que chamaram, Prof. Tati, então tem essa demanda nesse bairro, é uma associação, então, assim, de moradores que gostariam de ter aula de dança de salão, mas nós gostaríamos de oferecer balé para eles. O que tu acha? E eu falei, bora lá, gente. E eu não tinha tido essa experiência de dar aula para pessoas mais velhas, né? Então, o que eu fiz? Olha só, como tudo na vida é assim, ó, a gente tem que ter curiosidade. A curiosidade é o que nos move, tá, gente? Professoras e professores, sejam curiosos, vão atrás e tenham a mente aberta para adaptar e renovar ideias já existentes. O que eu pensei? Vou conversar com minha avó. Vovó fazia aulas de ginástica para a terceira idade com o professor de educação física. E ela me mostrou vários tipos de exercícios que ela fazia, sentadinha na cadeirinha, como a Prof. Bárbara falou. E aí, eu vendo ela fazendo os movimentos, eu pensei, gente, mas dá para fazer extensão de perna Tandi Devan. Tranquilamente. Devan, dá para fazer. Port de bras, dá para fazer todos os port de bras, gente. Usar, então, o encosto da cadeira como se fosse uma barra, também dá, gente, né? E isso foi muito antes da pandemia, onde todo mundo teve que dar aula, né? Segurando na cadeirinha como se fosse a barra da casa das alunas. E aí, gente, bora lá, fui. Só que eu dei poucas aulas, porque eu gostei muito da experiência. Algumas alunas também, que eram senhoras, na faixa dos 70 anos, também gostaram, mas quem geria aquele espaço, a diretora do espaço porque queria aula de dança de salão. Então eu acabei não ficando nesse espaço, eu realmente fui realocada para uma escola com crianças e acabei desenvolvendo então um projeto de balé clássico com essas crianças, não seguindo então com as mulheres maduras. E a outra experiência foi uma vez que eu sempre conto, não lembro se eu já contei isso aqui no podcast, mas na escola de balé que eu dou aula, né, na Lenita Ruschel, já tive uma aluna, quando eu era professora de balé adulto iniciante, de uma senhora de 74 anos, que ia de meia calça rosa, sapatilha, cola preto, fazer a aula de balé e ela arrasava, gente, ela só não fazia os saltos e giros, tá? A barra, gente, ela fazia um suplés Devan, eu acho que eu já falei isso aqui pra vocês, agora eu tô me... que ela arrasava, gente, eu falava assim, e ela tinha colegas de 15, 16, 17 anos, eu falava, gente, ó, encosta eu não me lembro do nome da aluna, encosta na dona fulana e vamos ver se a gente pega por osmose aí, ó, esse alongamento, essa vontade. E ela fez aula por um tempo, depois ela parou, porque ela falou, minha filha, eu vou sair para viajar pelo mundo, conhecer o mundo, é o bem que a senhora faz. Mas foi muito bacana, porque ali eu vi, e era uma aula especificamente de balé, numa escola de balé. E eu vi que super deu certo, gente. E ela ia conversando, olha, eu consigo isso, eu não consigo aquilo. E foi ótimo, foi uma experiência muito bacana mesmo. E Tubá, conta pra mim, tem alguma experiência, assim, com essas aulas? A experiência que eu tive foi essa que eu falei, da aula que eu tive a oportunidade de dar no lugar da outra professora, mas que infelizmente não eram pra um pessoal, assim, da terceira idade, mas tinha uma senhora que, na época, ela até que se denominava senhora, mas hoje, gente, uma pessoa com 50 e poucos anos, pra mim, é o novo 40. Olha, meu pai tem 55 anos e eu não acho ele nem um pouco parecido com a idade dele, que ele tá bonitão ainda. Viu? Mas a pessoa pode estar com mais idade belíssima, uma coisa não invalida outra.
Exato. Né? É que antes a gente tinha esse pensamento, né? De que, ai, a senhorinha, velhinha... Gente, eu não sei se foi a tecnologia, os botox da vida que evoluíram, mas hoje acho que tudo junto, um pouquinho de cada. Olha, é difícil achar uma pessoa acima, assim, dos 60 que esteja realmente, assim, uma senhorinha. Tá todo mundo muito bem para as idades. Graças a Deus, acho que a ciência evolui e a gente consegue, né, Tati? Ter E bem isso, a expectativa de vida, e mais qualidade de vida, Se tu sabe que provavelmente com 50 vai morrer, a pessoa vai se largando, se entregando, né, pra morte. Vai, não tenho muito mais o que realizar, não tenho muito mais planos pra fazer. A gente vai se entregando. Só que quando a gente sabe que a gente tem uma expectativa de viver até os 80, até os 90, até os 100, mais a gente se cuida, porque mais qualidade de vida a gente quer ter e mais coisas a gente procura pra fazer e pra melhorar. Tanto a pele, vamos dizer, a camada externa, né, gente, como o que tá aqui dentro, aqui, ó, nossa mentezinha, nosso coração, né, gente? Sim, sim. Eu acho que só pra gente fechar aqui, gente, 2 pontos muito importantes que eu queria falar era, primeiro, que a professora de balé que vai dar aula pra essas turmas, ela precisa entender que ela é a professora de balé, ela não é a fisioterapeuta e ela não é a médica, como a Prof. Tati falou. Existe um formulário que a gente até recebe depois que termina o curso, que a gente pode estar entregando para esses alunos, né, ali na primeira aula, para eles responderem um questionário de problemas de saúde que aquela pessoa possa vir a ter, ou que ela tem, alguma coisa do gênero assim, faz todo um formulário bem certinho. E é aquela coisa da educação constante, de mostrar para estes alunos que nós cuidamos do lado artístico, como a Prof. Tati falou. Se ela tá com algum problema, alguma dor, ela tem que ir ou no fisioterapeuta, e lá o fisioterapeuta vai indicar os exercícios que são apropriados para aquela lesão ou para aquele problema que a pessoa possa vir a ter. E para quem precisa de remédio, alguma coisa, porque a gente sabe que... Isso foi uma coisa que até a tutora falou. A gente sabe que tem alguns casos, tem umas senhorinhas que o que você toma? O que você aconselha a tomar? A gente não prescreva remédio pra ninguém. Não aconselha idade, nada. Tá? Sim, gente. Isso é até muito porque a gente errado. não sabe se a pessoa a gente não sabe se a pessoa tem um problema de pressão alta e que aquele remédio que é só uma vitamina mesclado com outro remédio que a pessoa já toma possa vir a ter dar um problema. Isso. Não, gente, a chave do sucesso pra dar ruim. Não pode. Exato. Nós só cuidamos da parte artística. E outra coisa muito importante é que as alunas, elas precisam entender que é uma aula de balé. Então, elas não estão indo lá para fazer funcional, ou se alongar, ou pilates. Não, o pilates é o pilates, o funcional é o funcional, é aula de balé, é aula de balé. Elas estão indo lá para dançar. E o aquecimento, ele tem que ser pensado como aquecimento mesmo de músculos. Aquecer o corpo e não alongar aquele alongamento estático. Porque tem diferença disso também para essa idade. Antes de começar a aula, é importante fazer o aquecimento, pode ser feito na barra, pode ser feito caminhando pela sala, um aquecimento que elas possam vir a se aquecer, né? E sempre respeitando mesmo essa questão da idade, gente. Isso aqui é um curso que a Royal propôs em criar para ter uma metodologia por trás, né, dessas aulas, mas isso não quer dizer que a pessoa que, eu não tenho a licença do Silver Swans, posso dar aula para terceira idade? Claro que sim, se você é uma professora de balé, que seja de qualquer outra metodologia de balé, eu acho muito interessante as escolas darem essa oportunidade para esse pessoal, para esse grupo da terceira idade. Porque, gente, o ideal é a gente se movimentar, não importa o que a gente faça depois dos 60. O importante é se movimentar e combater mesmo essa questão do isolamento social e de achar que não sirvo mais pra nada, ou que pra mim o tempo já passou, ou que, né? Porque a gente sabe que depois de uma certa idade os filhos vão viver a vida deles, às vezes a pessoa fica sozinha por, não sei, divórcio, ou ficou viúvo ou viúva. E a ideia é exatamente o contrário, gente. Vamos curtir mais a vida, vamos se movimentar, vamos fazer coisas bacanas, nem tudo tá perdido, não precisa ficar aí esperando que a morte venha buscar vocês, né? Aquela literalmente esperando a morte chegar, Exato, que era o que mais a tutora batia na tecla, assim, do curso, né? E eu acho que isso é muito importante, e eu, com certeza, eu estando nessa idade, eu espero, Bárbara do futuro, pelo amor de Deus, se movimente.
Vai fazer sua aulinha de dança, entendeu? Vai fazer seu pilates, vai pra sua festinha casar, amiga. Mas é mesmo, gente. Isso aí já tem várias pesquisas científicas, tá? Que comprovam que conexão com outras pessoas, propósito, né? Propósito como algo que a gente goste, que a gente queira fazer, que a gente queira realizar. Nem que seja fazer uma mini hortinha dentro da sua própria casa, que seja aprender o que pode aprender dentro da técnica do balé. Sempre nos motiva a sair da cama, a buscar uma realização, tá? E o balé também tá aí para isso, e essa proposta, essa metodologia tá aí para isso. E assim, gente, quem se interessa, procure se informar, pesquise balé para a maturidade, balé para a terceira idade, dança para a terceira idade. Como eu citei no meu exemplo, às vezes professores da educação física, eu sei que tem até linhas de pesquisa dentro da Universidade de Educação Física que estudam, entendeu? Movimento e maturidade, esporte e maturidade. Então, assim, busquem conversar com profissionais da área para saber e observar aulas, se for possível, para saber o que dá, o que não dá, né? Estudem, se capacitem para ampliar o seu leque de alunos também, né? Também é um campo, assim, muito bacana de se investir, né? Um outro tipo de público. Exatamente. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso EP de hoje. Quem quiser ir lá no nosso Instagram e nos seguir, o @ é 5678podcast. Quem quiser deixar sugestões para um próximo tema, ou se você gostou desse tema, quiser deixar um olá lá pra gente, por favor, a gente adora conversar com vocês, beleza? É isso aí, gente. Como eu gosto de falar, se manifestem, gente. Nós gostamos de saber a opinião de vocês. Se tá ruim, se tá bom, se tá mais ou menos, se pode isso, se não pode aquilo, o que vocês acham? A gente quer saber. Bora se comunicar, tá bom, gente? Um beijinho e até a próxima, então. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.